Salve galera, tranquilo? Antes de perdermos telemetria, o alarme de descompressão disparou. E o Rosen, quando ouviu pela última Eu vez? perdi o contato, eu não sei onde ele está. O astronauta Mark Watney foi atingido por destroços e morreu. Em 2035, a tripulação da Hermes chegou a Marte para uma expedição de 31 sóis. No dia 18, eles exploram a cidade Planitia, e o botânico Mark coleta amostras para análise química. Naquele momento, a operadora de sistemas BAT recebe um aviso de tempestade de poeira do computador e diz à tripulação para voltar ao habitat da superfície, chamado HAB. Enquanto observam as nuvens se aproximando, Mark e o químico Alex sugerem esperar passar, mas a comandante Melissa prevê que será muito destrutiva, então ela ordena que todos evacuem. Assim que todos estão com os trajes prontos, eles abrem a porta do HAB e imediatamente são atingidos pela tempestade de poeira. Eles se esforçam para avançar, e Mark fica no final da fila para fechar a porta. A tempestade pode virar o veículo de ascensão de Marte, ou MAV, em breve, então precisam se apressar. Embora Mark ache que possam ancorá-lo usando cabos e o rover, de repente a antena parabólica é arrancada e todos precisam se abaixar para desviar. No entanto, Mark não é rápido o suficiente, e a antena acaba acertando ele. Enquanto Mark é lançado na escuridão, o computador recebe um alerta de violação no traje. Eles não conseguem localizá-lo no scanner nem detectar os seus sinais vitais. Melissa envia o restante da tripulação para o MAV enquanto ela permanece para procurar um pouco mais. O cirurgião Chris aponta que, com a violação no traje de Mark, ele já deve estar morto. Sem contar que a tempestade estava começando a tombar o MAV. Melissa não tem escolha a não ser se juntar à tripulação e autorizar o lançamento. O MAV deixa Marte enquanto a tripulação lamenta a perda do amigo. Enquanto isso, o administrador da NASA, Ted, aparece em uma coletiva de imprensa para anunciar que a equipe de Marte estava voltando sem um dos astronautas. No entanto, em Marte, a tempestade finalmente acaba e Mark acorda quando seu traje o alerta de que o nível de oxigênio está crítico. Um pedaço de metal preso à antena por um fio perfurou seu traje, mas também manteve o buraco coberto, o que explica por que ele ainda estava vivo. Depois de cortar o fio, Mark corre de volta para o HAB e dolorosamente remove a haste de metal. No entanto, ainda há um pedaço dentro. Ele usa uma pinça para remover esse pedaço antes de fechar o ferimento. Em seguida, ele faz login no computador e começa um vídeo diário para registrar os detalhes do que aconteceu, caso ele não sobreviva. Como a antena quebrou, ele não tem como entrar em contato com a NASA, e a próxima missão tripulada só chegará a Marte em 4 anos, mas ele acha que não vai conseguir sobreviver até lá. Enquanto outra tempestade se forma lá fora, Mark passa a maior parte do tempo descansando, mas eventualmente ele fica entediado. Ele começa a limpar o HAB e colocar os pertences dos seus amigos em caixas etiquetadas. Ver todas as fotos deles o faz decidir que não quer morrer ali. Pela manhã, ele organiza toda a comida, incluindo o que guardaram para o dia de ação de graças, que tem algumas batatas, e isso lhe dá uma ideia. Usando seu treinamento como botânico, Mark começa a trabalhar em uma estufa dentro do HAB com o solo marciano e os resíduos do banheiro da tripulação como fertilizante. Ele planta todas as batatas, mas elas precisarão de muita água para crescer. Felizmente, ele tem as ferramentas e as peças para criar um dispositivo que pode queimar combustível do foguete restante para transformá-lo em água. Na primeira vez que ele liga o dispositivo, a máquina pega fogo, então Mark precisa corrigir seus cálculos antes de tentar novamente, dessa vez com equipamento de proteção. Agora funciona muito bem, ele tem água para si e para o seu jardim. Conforme os dias passam, Mark continua trabalhando duro e grava tudo em vídeos diários. Ele cuida do jardim e faz manutenção nos painéis solares do lado de fora. No dia 54, ele fica encantado ao descobrir que as plantas estão realmente crescendo. Na Terra, o diretor das missões de Marte, Vincent, diz a Ted que eles já deveriam organizar uma nova viagem em vez de esperar 4 anos, já que a última não foi concluída. Ted discorda, dizendo que, se enviarem uma nave agora, acabarão exibindo o corpo de Mark, e o público não vai gostar disso. No entanto, Vincent aponta que eles poderiam usar isso a seu favor se apresentarem a missão como uma forma de recuperar o corpo para a família.
Minutos depois, no Centro Espacial do Texas, uma operadora recebe uma mensagem de Vincent pedindo que ela verifique algumas coordenadas específicas em Marte. Ela usa o satélite para verificar a área e fica chocada ao descobrir que houve mudanças no HAB. Após uma chamada de emergência, Ted, Vincent e a diretora de mídia, Anne, correm para o Centro Espacial para ver com seus próprios olhos. Eles concluem que Mark está vivo e começam a discutir como proceder, já que o público geral não vai reagir bem ao saber que deixaram o astronauta para trás, e a tripulação provavelmente vai se sentir culpada. Ted acha que Mark não vai sobreviver sem comida, e Vincent se preocupa com o estado psicológico de Mark, pois ele provavelmente acha que foi abandonado pelos colegas. No dia seguinte, Ted aparece em outra coletiva de imprensa anunciando que Mark está vivo, mas que ele não pode responder a perguntas porque ainda não tem mais informações. A tripulação ainda não foi informada de nada disso. No dia 70, Mark conclui que precisa começar a pensar a longo prazo. A equipe que chegará em 4 anos vai pousar a 3.200 km de distância do seu HAB, então ele vai precisar encontrar uma maneira de chegar até lá. O primeiro problema é que o único rover funcionando só consegue atingir uma distância máxima de 35 km antes de precisar ser recarregado. O segundo problema é que a viagem levaria 50 dias para ser completada, então ele teria que viver dentro de um rover com suporte de vida mínimo. Ao pegar peças do rover que foi destruído pela tempestade, Mark consegue dobrar a duração da bateria do rover funcionando. Ele faz um teste durante a madrugada e percebe o quanto fica frio, mas ligar o aquecedor consumiria muita bateria. Quando retorna ao HAB, ele conclui que deve desenterrar o gerador termoelétrico de radioisótopo, o que é uma tarefa perigosa porque está cheio de plutônio. Trabalhando com cuidado, ele consegue recuperar o gerador sem nenhum acidente e conecta isso ao rover. Na Terra, Vincent aparece em uma coletiva de imprensa para explicar a atividade de Mark, já que as imagens de satélite são públicas. Ele explica que Mark provavelmente quer ir até o local de pouso, mas, se a NASA pudesse se comunicar com ele, diria para esperar até que o resgate aconteça. Depois disso, Ted o repreende por dizer isso diante das câmeras, já que eles ainda não sabem se é possível resgatar Mark. Ele também quer enviar uma sonda de suprimentos para Marte, então a equipe quer construí-la e enviá-la em 9 meses. Ted ordena que todos trabalhem horas extras e façam isso em 3 meses. O diretor de voo, Mitch, insiste que deveriam contar isso à tripulação da missão, mas Ted se recusa até ter certeza de que Mark pode ser resgatado. No dia 79, Mark finalmente consegue batatas crescidas da sua horta. Ele replanta as pequenas e guarda as grandes para o seu suprimento de comida. Em seguida, ele olha para o mapa enquanto tenta pensar em uma maneira de consertar o problema de comunicação, e finalmente tem uma ideia. Ele entra no rover e dirige por um tempo em uma direção que confunde Vincent no começo, mas ele se anima quando também olha o mapa e percebe para onde Mark estava indo. Momentos depois, Mark estava cavando na areia para puxar a sonda Pathfinder, que ficou inativa em 1997. Ele a coloca no rover e leva de volta para o seu habitat para começar a trabalhar no conserto. Ao mesmo tempo, Vincent corre para se conectar com a equipe de engenharia e traz uma réplica do Pathfinder para que eles possam reprogramar uma conexão. Eventualmente, ambos os Pathfinders fazem contato, e a equipe da Terra recebe imagens de Marte. Mark corre para colocar uma placa perguntando se eles conseguem vê-lo, além de mais 2 placas que dizem sim e não. A equipe move a câmera para apontar para sim, e Mark comemora. Agora ele precisa descobrir uma maneira de ter conversas científicas complexas usando apenas uma câmera e placas. Ele pega o computador da Beth e encontra uma tabela com unidades alfanuméricas, que ele posiciona ao redor do Pathfinder usando placas novamente. Os engenheiros da NASA rapidamente entendem o que ele estava tentando fazer e repetem o processo no seu laboratório. Assim que tudo estava pronto, ambos os lados começam a enviar mensagens um para o outro. Mark conta a eles como sobreviveu e faz questão de dizer que não foi culpa da tripulação. Então a NASA começa a enviar instruções para ele hackear o Hoover para que possa se comunicar com o Pathfinder, modificando a frequência de transmissão. Mark segue as instruções à risca e logo recebe uma mensagem do Vincent dizendo que eles têm observado tudo e que o mundo inteiro está torcendo por ele.
Vincent promete, estão trabalhando em um plano de resgate e vão enviar uma missão de suprimentos para alimentá-lo. Quando Mark pergunta sobre sua tripulação, Vincent explica que ainda não contaram que ele está vivo porque precisam que ele se concentre no voo de retorno. Mark não fica feliz com isso e começa a enviar um monte de palavrões para arruinar a transmissão global. Ted tenta convencer os superiores de que Mark só agiu assim por conta do estresse, mas Mitch decide agir pelas costas de Vincent e contatar a tripulação. Já se passaram 4 meses desde que deixaram Mark, e a equipe fica surpresa ao encontrar uma mensagem em vídeo para todos eles. Os astronautas se reúnem em frente à tela e assistem ao vídeo do Mitch, dando a grande notícia. Como previsto, todos se sentem muito culpados por terem deixado Mark para trás. No dia 128, Mark compartilha em seu diário como a NASA continua pedindo atualizações até das menores coisas e agora quer microgerenciar suas plantações, como se ele não soubesse o que estava fazendo. Ele também recebeu muitos e-mails, incluindo um do presidente e outro da sua universidade. Disseram que, uma vez que se cultiva plantações em algum lugar, você oficialmente colonizou aquele lugar. Então, Mark anuncia que colonizou Marte. Durante a próxima transmissão, a NASA pede para que Mark pose para uma foto, e Anne fica irritada porque ele tenta ser engraçado em vez de fazer algo elegante para a imprensa. Ted diz para ela postar mesmo assim, junto com um anúncio sobre o envio de suprimentos para ele em cerca de 9 meses. A comida deve durar até lá, mas Ted se preocupa que algo possa dar errado. Uma noite, Mark termina de fazer uma manutenção do lado de fora e volta para dentro do habitat. No entanto, há uma falha e a pressão causa um buraco na parede. De repente, ocorre uma pequena explosão e a câmara de ar voa para longe, rolando até bater. Mark sobrevive ao incidente, mas há uma rachadura no traje dele e ele está perdendo oxigênio. Ele usa fita adesiva para cobrir todas as rachaduras e veda o traje a tempo. Então Mark retorna ao habitat e fica devastado ao descobrir que a explosão queimou todas as suas plantas. Depois de pegar alguns suprimentos, ele vai passar a noite no veículo explorador, onde grita de frustração antes de enviar uma mensagem para a Terra. Na NASA, Vincent informa aos outros que a comida restante dá a Mark cerca de 200 dias. Ted imediatamente dá ordens para que todos trabalhem mais rápido na sonda de suprimentos. Para mantê-lo distraído, a NASA conecta o sinal do Mark ao Hermes, e agora eles podem trocar mensagens também. No dia seguinte, Mark limpa o jardim e veda o buraco causado pela explosão. Naquela noite, ele tenta racionar as batatas restantes, mas escuta outra tempestade do lado de fora, que está imitando muito o estresse dele. Na Terra, o astrodinamicista Rich discute o tempo de viagem da sonda com um colega de trabalho. Ele faz uma piada sobre a Terra e Marte estarem mal posicionados, e isso inspira uma ideia. Enquanto isso, Ted continua tentando encontrar brechas no protocolo onde possam economizar tempo para fazer as coisas mais rápido. No dia 154, Mark reduz suas refeições ao mínimo absoluto e começa a misturá-las com remédio. 4 semanas depois, a sonda finalmente está pronta, e todos da NASA se reúnem para assistir ao lançamento. A princípio, parece que tudo corre bem, mas logo descobrem uma pressão muito grande, e em apenas alguns minutos, a sonda explode. O clima na sala cai imediatamente, e Vincent tem a difícil missão de contar a Mark quando ele pede uma atualização. No dia 186, Mark envia uma mensagem para Melissa pedindo que, quando ela voltar à Terra, verifique como estão seus pais e conte a eles tudo sobre o seu tempo em Marte. Ele quer que eles saibam que os ama e que morreu fazendo algo maior do que ele mesmo, o que o enche de orgulho. Enquanto isso, a Administração Nacional Espacial da China assiste a uma entrevista de Ted explicando que a sonda falhou porque cortaram o tempo nas inspeções. A China tem um propulsor mais avançado que poderia ajudar a NASA a fazer um lançamento mais rápido, mas essa sempre foi uma informação classificada. Se eles ajudarem, precisarão manter isso em segredo, e ninguém no mundo saberá. Logo, Ted recebe uma ligação deles e concorda com um acordo de confidencialidade. Enquanto os engenheiros da NASA tentam montar outra sonda em 28 dias, Rich termina seus cálculos e voa para ver Vincent, pois tem um plano melhor. Vincent organiza uma reunião e Rich faz uma demonstração visual do plano usando um grampeador.
Em vez de enviar uma sonda diretamente para Marte, eles podem usar o propulsor chinês para fazê-la interceptar o Hermes. A tripulação pode pegar os suprimentos e voar ao redor da Terra no efeito de slingshot que manterá a velocidade e os enviará rapidamente de volta para Marte para resgatar Mark, que terá que encontrá-los no MAV. No entanto, isso acrescentaria mais 500 dias à missão da tripulação. Mitch acha que Melissa e os outros deveriam ter permissão para decidir se querem fazer isso ou não, mas Ted não quer arriscar perder toda uma equipe e anuncia que manterão o plano original, em vez do plano de Rich. No Hermes, Beth descobre uma mensagem criptografada e a decodifica, descobrindo o plano do Rich. A tripulação se reúne para discutir o que deve fazer e Melissa aproveita para lembrar a todos as consequências. Eles não verão suas famílias por mais um ano, e como isso conta como motim, serão julgados por corte marcial, sem mencionar que o slingshot pode dar errado e matá-los. No entanto, a tripulação não hesita em votar a favor de fazê-lo. Na NASA, eles recebem uma mensagem da Beth com uma piada sobre o Rich antes de perceberem que o Hermes estava fora de curso. Ted não tem outra escolha a não ser mandar Annie falar com a imprensa para contar sobre o novo plano. Ele também suspeita que Mitch enviou as informações para o Hermes em segredo e diz que, depois que a missão terminar, ele terá que se demitir. No dia 219, Mark começa a trabalhar na modificação do veículo explorador, já que precisará carregar muitas coisas para sobreviver à viagem até a cratera onde está o outro MAV. A NASA realiza os mesmos testes no seu laboratório e envia para ele informações atualizadas para ajudá-lo no caminho. Os cientistas chineses vão aos escritórios da NASA para trabalhar no propulsor, embora haja muitos problemas de comunicação por conta da língua e da cultura. A tripulação do Hermes liga para suas famílias para informá-las de que terão que esperar mais 500 dias para se reencontrarem. Eventualmente, o rover fica pronto e Mark o dirige para confirmar que tudo está funcionando corretamente. O novo propulsor também é testado com sucesso e a sonda é lançada sem problemas. A Hermes a encontra perto da Terra e a tripulação acopla a nave. 7 meses depois, Mark finalmente se prepara para partir. Ele grava seu último registro e desliga todos os sistemas do habitat. Depois, ele marca o dia 461 na parede e assina antes de entrar no rover. Há uma longa jornada pela frente e ele precisa parar regularmente para recarregar o rover usando os painéis solares que tirou do habitat. Ele usa esses momentos para admirar a paisagem e lembrar a si mesmo que é a primeira pessoa a visitar a maioria daqueles lugares. Durante o tempo de recarga, ele também tira cochilos. No dia 517, Mitch e os engenheiros descobrem um problema. O Hermes não pode entrar na órbita de Mark porque isso os deixaria sem combustível suficiente para voltar para casa. O MAV só consegue chegar à órbita baixa, então Mark vai precisar ir muito mais rápido para escapar da gravidade. Para conseguir isso, ele precisa deixar o MAV 5.000 kg mais leve. Mitch acha que eles podem remover coisas como assentos, painéis de controle e até mesmo parte do sistema de sobrevivência. Mark teria que usar seu traje para poder respirar e a tripulação do Hermes pilotaria o MAV remotamente, sem comunicação de reserva. Para piorar, teriam que remover a escotilha do nariz e as janelas para cobrir o topo do MAV com lona. Há muitos fatores de risco que dão a essa missão uma alta chance de fracasso, mas eles não têm outra escolha. Quando enviam o plano para Mark, ele responde com um palavrão. No dia 538, Mark finalmente chega à cratera e grava mais um registro reclamando da loucura do plano. No entanto, ele também admite que gosta de como soa ser o homem mais rápido da história das viagens espaciais. Então ele começa a trabalhar em todas as modificações, removendo todas as partes do MAV, até ficar apenas com o essencial e se certificando de cobrir o topo com a lona. No dia 560, Melissa revisa o plano de resgate do Mark, designando um trabalho para cada membro da tripulação para garantir que tudo ocorra bem. Se algo falhar, eles estão dispostos a pular da Hermes para ir atrás do amigo. No dia seguinte, Mark come o último dos seus suprimentos e deixa um bilhete para o astronauta que encontrar o rover no futuro, dizendo para cuidar dele porque salvou a sua vida. Na Terra, as pessoas se reúnem do lado de fora do prédio da NASA e nas ruas das grandes cidades ao redor do mundo para assistir à missão de resgate.
Depois de raspar a barba e cortar o cabelo, Mark coloca o traje e finalmente entra no MAV. Agora que a Hermes está próximo o suficiente, eles podem se comunicar com Mark pelos rádios em vez de usar textos, e ele chora ao agradecer aos amigos por voltarem para buscá-lo. Melissa faz a contagem regressiva e o MAV decola sem problemas. No entanto, depois de apenas alguns minutos de voo, a lona é arrancada e a pressão muda na cabine, deixando Mark tonto até ele desmaiar. A Hermes desliga remotamente o propulsor e descobre que o MAV está sem combustível, o que o deixa mais longe da nave principal do que o planejado. A tripulação pode corrigir isso usando parte do combustível reserva, mas isso fará com que a velocidade fique alta demais para a interceptação. Nesse momento, Mark acorda e diz que está bem, se não contarem as costelas quebradas. Quando ele escuta o problema, propõe um novo plano. Ele poderia perfurar o seu traje e usar o ar escapando como propulsor para voar em direção a Hermes. É um plano ruim, mas inspira Melissa com uma ideia parecida. Eles poderiam explodir uma escotilha e o ar escapando daria o impulso necessário. É muito arriscado, mas eles estão sem opções, então Melissa chama Alex e pede para ele começar a fazer uma bomba. Usando os suprimentos da nave, incluindo açúcar comum, Alex faz uma bomba mais forte que dinamite. Chris a instala na escotilha antes de flutuar para longe. No cockpit, os cálculos revelam que ainda haverá uma pequena diferença de distância, então Melissa anuncia que ela mesma vai sair e corre para se equipar. Quando a bomba finalmente explode, a escotilha é destruída e cria o efeito desejado. Assim que a Hermes chega o mais perto possível do MAV, Chris prende Melissa com uma corda para que ela possa fazer uma caminhada espacial para resgatar Mark. Infelizmente, a corda não é longa o suficiente, então Mark coloca sua própria ideia em prática. Ele perfura o traje e o ar imediatamente começa a empurrá-lo. Ele luta para tomar controle, mas eventualmente consegue sair do MAV. Com a tripulação fazendo os cálculos, Melissa ajusta a rota e estica o braço para agarrar Mark quando ele passa. Mas ele estava rápido demais e suas mãos apenas se tocam. Felizmente, ele consegue segurar a corda e Melissa começa a puxá-lo até que finalmente se reencontram. A tripulação os puxa para dentro antes de informar a Terra que a missão foi bem-sucedida, e o mundo inteiro comemora. Depois que Mark se recupera dessa experiência e está saudável novamente, ele se torna instrutor de sobrevivência para candidatos a astronautas. 3 anos depois, uma nova missão a Marte é lançada com sucesso. O que vocês acham desse filme? Ele é muito da hora. Muito obrigado por vocês terem assistido ao vídeo até aqui. Se quiserem assistir a mais um resumo que eu fiz, está aparecendo no meio da tela, é só clicar aí. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!